Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Galera, Gabriel, mestre dos bonecos. Deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Galera, vídeo hoje que eu vou falar pra vocês, galera. Como teve aí a semana de Star Wars, né, que foi relançado os filmes de Star Wars no cinema, a primeira saga, né, o episódio 1, acredito que vai vir também o 2 e o 3, né. Sempre eles fazem isso, de ano em ano, sempre como Star Wars assim, está um pouco parada a franquia, né. Não querem mais produzir assim tantos filmes de Star Wars. Então o que eles fazem para poder manter a saga viva, principalmente os filmes antigos que são os preferidos da galera, né? De ano em ano eles sempre ficam relançando os filmes de Star Wars para o pessoal assistir no cinema. E esse ano novamente em 2024, o ano passado eu acredito também, me lembro que acho que também foi lançado. Então esse ano de 2024 novamente eles relançaram no cinema os primeiros filmes da franquia de Star Wars, né? A Ameaça Fantasma, que o episódio 1 foi relançado no cinema aí para poder o pessoal assistir novamente. Acredito que os outros vão ser relançados também à medida que for passando mais alguns meses. Mas então, como estamos dizendo assim, como está na semana de Star Wars, passou assim mais ou menos a semana de Star Wars, já foi relançado no cinema, resolvi fazer um vídeo, já que eu quase não falo, mas eu também gosto bastante de Star Wars, mas principalmente da franquia antiga. Eu gosto também dos filmes novos. Eu gosto da personagem Rey, do filme novo, mas sendo que claro que eu prefiro mais os filmes antigos. E o meu favorito de Star Wars é Darth Vader, claro, né? Todos os filmes de Star Wars, os meus preferidos são os antigos e o meu personagem preferido sempre foi o Darth Vader. Então assim, eu sou bastante fã da franquia antiga, então eu resolvi fazer um vídeo aqui mostrando aqui meu box das fitas VHS do Star Wars e alguns DVDs aqui rapidamente, mas eu vou enfatizar hoje mostrando o box de Star Wars que foi lançado na época. Esse box aqui teve de vários boxes de Star Wars que foi lançado, de diferentes versões na época dos VHS, né? Esse aqui que eu tenho é um deles que é importado, né? Vocês vão ver mais ou menos aqui episódio 4, episódio 5 e episódio 6, que foi os primeiros filmes da franquia. Para quem não sabe, aí, os filmes de Star Wars primeiro foi lançado pelos números últimos e depois foi que foi relançado dos primeiros números. Ele relançou para poder falar depois da origem de Darth Vader e depois falar sobre a origem dos personagens de Star Wars, até chegar novamente agora que eles voltaram para a continuação dos filmes antigos, né? Então assim, resolvi fazer o vídeo mostrando hoje o box de Star Wars com as fitas importadas que foram da época dos VHS. Então vou mostrar aqui episódio 4, Uma Nova Esperança, episódio 5, O Império Contra-Ataca, e episódio 6, O Retorno de Jedi. E aí eu mostro alguns DVDs que também foram lançados, diversos DVDs aí, na época dos DVDs. Esses aqui são alguns que eu tenho também que foram com a melhor qualidade que tinha sido lançado na época para você. Então acompanha o vídeo aí, que esse vídeo aqui é em homenagem aos relançamentos de Star Wars no cinema, a franquia de Star Wars. Mas claro, como mencionei, eu sou mais fã e prefiro a franquia antiga de Star Wars. E o meu personagem favorito de Star Wars é o Darth Vader. Então acompanha o vídeo aí, deixa like, se inscreve no meu canal aí, Gabriel Mestre dos Bonecos. Olha só aqui, ó. Esse aqui é o box antigo de Star Wars, ó, com os 3 primeiros filmes da franquia. Como mencionei, o primeiro foi relançado na época, o episódio 4, de 1977, Uma Nova Esperança. O episódio 5, O Império Contra-Ataca, lançado em 1981. E o episódio 6, O Retorno de Jedi, lançado mais ou menos em 1983, né? E aí finalizou-se quando foi depois de um tempo, em 1999, no final dos anos 90, foi que começou a saga aí dessa ameaça fantasma, que foi que explicando a origem de Darth Vader, que na época aí tudo era um mistério quem era o Darth Vader. Então eles resolveram enfatizar, aí voltaram pro princípio para depois agora, nos tempos atuais, eles voltarem novamente à continuação dos filmes antigos. Então esse aqui foi o box da época, um dos boxes, né, porque foi lançado diversos boxes aí de Star Wars. Esse aqui é um dos boxes que eu tenho da época, das fitas VHS, ó. Todo em inglês, esse aqui é importado, ó. Star Wars Trilogy, ó. Star Wars, The Empire Strikes Back, The Return of the Jedi. Aí tem aqui, ó, Centro Fox, Lucasfilms, algumas coisas aqui dos diretores que eles colocaram aqui, né, quando quiseram lançar o box. E aqui, olha só, A New Hope, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Aí olha só,
Esse aqui foi Uma Nova Esperança, ó, lançado em 1977. Olha só como é que era a nostalgia aí da época dos VHS, ó. Há muito, muito tempo em uma galáxia muito distante. E a fita VHS, ó, olha só. Ainda está praticamente nova, né? Como vocês podem ver aí, eu conservo bem. As minhas coisas são bem conservadas. Olha só, essa fita aqui ainda está praticamente nova. O Império Contra-Ataca, olha só. A capa aí do VHS da época. O Império Contra-Ataca, eles colocaram o Stormtrooper. E a parte que ele traz, ó, a Princesa Leia, ó. Aí a fita VHS, ó. O Império Contra-Ataca. E o outro, o Retorno de Jedi, que foi na época, como todo mundo achou que Star Wars ia se acabar em 1983, né? O Retorno de Jedi. Nostalgia aí, hein, galera? E a fita aqui, ó. O Retorno de Jedi. Então, essas aqui são as fitas VHS. Coloca aí qual foi a capa que vocês acharam mais legal aí, ó. Das fitas que foram lançadas na época, pode não parecer porque estão bastante novinhas, né? Mas foram lançadas na época, muito, muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante aí, nos anos 90 para os anos 2000. Olha só, as fitas VHS, a primeira trilogia de Star Wars, Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Aí tem aqui, ó, um encartezinho que vem aqui, ó. Tem aqui algumas fotos aqui, ó. Algumas revistas aqui, ó. Algumas coisinhas que tinham na época, como hoje também vendem, né? Os bonequinhos, os action figures colecionáveis e algumas coisas. Posts também tinha nessa época aí algumas coisinhas, ó. Que vendia aí revistas também, ó. Camisas da época, ó. Você nessa época aí, mais ou menos quando não vendia muito, você ligava, né? E você encomendava a sua camisa, olha só. Você ligava para esse endereço aqui que vinha, ou pedia para vir pela caixa postal, pelo correio, ó. A camisa que você queria. Algumas coisinhas, ó, os copos da época, ó. Os acessórios que vendiam na época de Star Wars, que geralmente essas coisas aqui não tinham nas lojas, então você pedia, geralmente você escrevia para essas coisas virem, né? Como também as coisas dos super-heróis Tokusatsu. Você tinha que escrever para poder as bancas enviar, para as caixas postais enviar para as bancas, para poder as bancas enviarem para a galera que queria comprar, né? Mesma coisa essa aqui, ó, é só os acessórios aqui, ó. Algumas histórias em quadrinhos, ó, que já existiam nessa época, ó. Algumas realidades alternativas aí, né, que nessa época já tinha, né, nos quadrinhos, como vocês podem ver. Mais aqui, ó, mais quadrinhos aqui, ó, nos encartes aqui, ó. As fitas cassete, ó, com as trilhas sonoras dos filmes, ó. Os jogos de PC, né, que também tinham também bastante aí os jogos de PC de Star Wars. Eu me lembro também que eu joguei bastante Star Wars Battlefront no computador dos anos 2000, Star Wars Battlefront, mas eu gostava mais da primeira sequência, né? Olha só. Os joguinhos aqui do PC, ó. Esses jogos aqui são bem antigos, viu? Tinha também os do Nintendo. Os jogos de Star Wars do Nintendo também. Os gamezinhos que tinham também, ó. Os games de mão, né? De bolso, como vocês quiserem chamar. As fantasias também, né? Os cosplay da época, olha só. Os personagens aqui, ó. As fantasias da época, ó. Nos encartes aqui, ó. Os relógios customizados, olha só que legal. Os relógios customizados aqui nesse encarte aqui que mostra bastante coisa, ó. Os quadrinhos dos relógios customizados. Figurinhas também, ó. Figurinhas que tinham na época, ó.
E aqui os álbuns também, acho que isso aqui era os álbuns, ó. Os álbuns também inéditos, ó. E aqui termina. Esse aqui era o encartezinho que vem aqui no box. E aqui são alguns DVDs que eu acho que esses aqui eu pretendo deixar para um outro vídeo para mostrar, ó, para poder também falar mais um pouco de Star Wars, apesar de que quase eu não falo aqui de Star Wars, mas eu também gosto bastante de Star Wars, né? Vou deixar para um outro vídeo para mostrar esses DVDs, ó. Os DVDs aqui, esses aqui foram os melhores lançamentos, também tem diversos DVDs que foram lançados aqui na época dos DVDs, né? Dos anos mais ou menos de 2009, 2003, até antes também, né? 2008 mais ou menos, 2004. Quando estava na época do auge dos DVDs, né? Eram lançados diversos DVDs nas locadoras também de Star Wars. Isso aqui foi, acho que foi os últimos lançamentos e os melhores lançamentos que tiveram. Nessa qualidade aqui, ó. Uma Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. E esses outros aqui, que foram os outros, ó. Ameaça Fantasma, que foi o que foi lançado novamente nos cinemas aí. O Ataque dos Clones, que esse aqui realmente eu não gostava tanto, achava esse aqui meio chatinho, o Ataque dos Clones. E o outro aí quando o Anakin se torna Darth Vader, né? Episódio 3, A Vingança dos Sith. Esse aqui foi o último que foi lançado na época, em 2005, né? Que a gente estava finalizando aí as fitas VHS, quando pararam de ser fabricadas as fitas VHS, aí ficou só os DVDs por enquanto. Esse foi um breve vídeo aí falando um pouco sobre Star Wars, né? Como eu estava na semana aí de Star Wars, lançamento do episódio 1, eu resolvi fazer esse vídeo falando aí, já que quase eu não falo de Star Wars, mas também é um dos filmes que eu gosto bastante. Resolvi fazer esse vídeo aí falando sobre Star Wars, um pouco aí sobre a franquia dessas fitas VHS que tinham sido lançadas na época. Coloca nos comentários se vocês já tinham visto esse box, que eu acho que vocês já viram aí alguns boxes antigos de Star Wars em VHS. Mas se vocês já tinham visto esse que eu mostrei em si. E esses DVDs aqui, que eu acho que vocês já devem ter visto aqui, que esses DVDs aqui já eram mais comuns na época dos DVDs, né? Se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos, que também vou falar mais um pouco em outros vídeos aí de Star Wars, mostrar também esses DVDs aqui novamente. Melhor esses DVDs aqui. Acompanhe os próximos vídeos, se inscreve no canal aí, Gabriel Mestre dos Bonecos, e até o próximo vídeo. Tchau!